Olá, meu povo. Tema da aula de hoje: responsabilidade civil do Estado, segunda parte. Correto? Vamos concatenar aqui as ideias da responsabilidade civil do Estado. Trabalhamos a teoria do risco administrativo, vamos trabalhar a teoria da culpa administrativa e do risco integral. A teoria do risco administrativo, a gente trabalhou tudo no que tange ao artigo 37, parágrafo 6º, correto? Sim, a gente viu quem paga o prejuízo, os três polos, e agora a gente vai ver quando o Estado não paga. Tem situações que o Estado não paga. Sim, a responsabilidade do Estado é objetiva, a responsabilidade do agente é subjetiva. O Estado paga independente de dolo ou culpa do agente. Mas tem situações, tem casos em que não ocorre a responsabilidade da administração, ou seja, há rompimento do nexo causal. O que é nexo causal? É fácil, meu povo. Ó, nexo causal é o seguinte, é chamado causa-efeito. Cara, eu vou fazer uma metáfora para que você entenda. Um vidro do carro quebrado, o evento, vidro quebrado. Eu pergunto, o que causou diretamente esse vidro quebrado? Ah, foi uma pedra que o A jogou e quebrou o vidro. Ou seja, qual foi a causa direta? A pedra, a ação do A, que foi jogar a pedra, causou o efeito que foi o prejuízo, ou seja, foi a quebra do vidro. Então houve nexo causal? Houve. Evandro, eu não entendi. O que é nexo causal? Por que quebrou o vidro? Porque a pedra foi jogada. Então houve essa linha, a responsabilidade pode ser dada ao A? Sim, nexo causal. Ah, o prejuízo, o terceiro está com o carro batido, deu um prejuízo de R$500. Foi o agente que diretamente foi lá e deu uma pancada no carro do cara? Foi. Então teve nexo causal entre a ação e o efeito? Teve. Então teve nexo causal. Mas tem situações em que o nexo causal é rompido. Se o nexo causal é rompido, não há essa linha, o Estado não vai pagar, né? Vamos ver como é que funciona? Vamos botar os três polos e vamos dar a culpa exclusiva da vítima. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine, meu filho, que você é um agente, que há um terceiro aqui e que tem o Estado. Opa, caímos na teoria do risco administrativo. Imagine que você é o cara mais cauteloso do mundo. Você entra para trabalhar, você pega a tua viatura, confere, a viatura ela tá com o pneu novo, a viatura tá toda nova, os freios funcionando, você coloca o cinto de segurança, ajeita tudo, a rodovia é para se rodar a 70 km por hora, no máximo você tá a 60, então quer dizer que você tá ok. O dia tá tão lindo, tão lindo, tão lindo que você tem uma visibilidade de 5 km à frente, tá tudo certinho, é impossível dar alguma coisa errada. Só que você está trabalhando. Então você é um agente que está dentro de um órgão, que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Estamos na teoria do risco administrativo. Imagine que você está rodando com a sua viatura. Imagine, meu nobre, que o cara brigue com a mulher. Amigo, tem cara que é muito louco, né? Ele briga com a mulher, ele quer tomar veneno, ele quer se matar. Amigo, briga com a mulher, você que tá em casa. Ah, eu tô estudando, a minha namorada me largou. Negão, se a tua namorada largou, você solta fogo de artifício, que é -1 pra te perturbar. Você já sabe que você vai passar num concurso público, você vai comprar um carrão, você vai fazer o que tem que fazer sem ninguém te perturbando. E se você for mulher que tá estudando comigo aí, é a mesma coisa. O candango tá te perturbando, larga ele. Larga ele, porque você não quer ser dona de casa, e nem você quer andar a pé, negão. Sabe o que tu faz? Você tá namorando. Você que está estudando em casa, está namorando, e o cara está te perturbando, enchendo o saco, ou então a mulher está te enchendo o saco, o que você faz? Amigo, larga ele, vai estudar. A primeira coisa que você faz é comprar um carrão, ficar mais bonito. Se for mulher, coloca um silicone de 500 ml, vai ficar o que tem, amigo. Vai ficar lindo e vai para um cruzeiro, vai gastar seu dinheiro. Tira esse encosto ruim da tua vida, sai para lá, encosto ruim. Se está te atrapalhando a estudar, larga ele, larga ela. Então tudo bem, mas tem cara que não pensa assim. Tem cara que a mulher larga o cara quer se matar. Amigo, se a minha mulher me largar, eu jogo fogo de artifício. Eu vou ficar feliz da vida, que eu já sou concursado, quebrado, eu não fico. Mas tem cara que não é assim, né? Aí a mulher larga o cara quer se matar. Mas o cara quer se matar do seguinte, o corno, ele se autoflagela. Aí o que ele vai fazer? O cara entra num bueiro, imagina só, meu filho. Você saiu com a tua viatura, você está sendo prudente, perito, você está tudo tranquilo, não tem como dar nada errado. Literalmente, desculpe o palavreado, não tem como dar merda, não tem como dar nada errado. Mas o cara entra e ele rasteja pelo buraco por 5 km no bueiro. O cara quer se autoflagelar, corno tem que se autoflagelar mesmo, meu brother. Ele entra no bueiro e vai se autoflagelando. Chega uma altura do bueiro que ele fala assim, cara, para que eu estou fazendo isso? Sabe, eu assisti a aula do Evandro, não vale a pena, cara, eu vou estudar.
Eu vou estudar, eu vou largar aquela mulher, eu vou largar aquela bandida. Mas aí, amigo, já era. Você se autoflagelou? Sim. Aí você sai do bueiro naquele dia e fala assim, meu Deus do céu, quando você bota a cabeça, vem o cara aí, passa em cima da tua cabeça. Caramba, olha que merda. É um agente trabalhando dentro de um órgão, em imputação à pessoa jurídica que está ligada, saiu com a viatura, ou seja, você é o Estado, e causou um prejuízo. Qual o prejuízo que você causou? Amigo, alguém morreu. Se alguém morreu, alguém vai ter que receber financeiramente por esse prejuízo. Ou seja, vai ser quem? Os sucessores dele. Os sucessores vão tentar entrar contra o Estado. O Estado vai dizer o seguinte, ó, houve quebra do nexo causal. Por que houve quebra do nexo causal, Evandro? Houve quebra porque o agente realmente estava em ação, o agente causou um prejuízo a terceiro e, teoricamente, o Estado deveria pagar. Só que, nesse caso aqui, não foi o Estado que teve culpa, não foi o agente. Ele não teve culpa em sentido amplo, nem dolo, nem culpa. Aqui foi ao contrário, a culpa foi exclusiva de quem? Culpa exclusiva da vítima. Evandro, por que não é culpa exclusiva de terceiro ali? Porque o cara não morreu, pô. Se era culpa exclusiva de terceiro, o cara devia estar vivo. Mas nesse caso aqui foi culpa exclusiva de quem? Da vítima. E aí, quem paga o prejuízo? Quem paga, nesse caso, já que a vítima morreu, são os sucessores, mas somente até o valor do patrimônio transferido. O que quer dizer isso? Imagine que esse cara aqui, que a mulher traiu ele, que ele entrou no bueiro, saiu e a viatura atropelou ele, imagine que ele tivesse 10 mil de patrimônio. Imagine agora que ele transferiu esses 10 mil de patrimônio para o sucessor dele, para a mãe dele. E o prejuízo na viatura foi no montante de 20 mil. O que acontece? O sucessor só vai pagar até o valor do patrimônio transferido, até aqui o Estado cobra. Depois, fica na conta do Papa. Tranquilo? Beleza. Então, no caso de culpa exclusiva da vítima, quem paga é a vítima. Se transferir o patrimônio para os sucessores, quem paga é o sucessor, mas somente até o valor do patrimônio transferido. Eu sei, pessoal, que parece meio pesado esse tipo de exemplo, a gente fica brincando e tal, une com uma motivação, mas eu sei que vocês precisam disso. E outra, é só assim que vocês vão aprender isso aqui. Porque o exemplo da CESP-UNB, segundo situação hipotética, vem exemplo tosco também. E é aí que a gente vai pegar. Tranquilo? A gente acabou de ver aqui a culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. A gente viu que quando a quebra ou rompimento do nexo causal, a gente já viu o que é nexo causal. Quem paga é o terceiro ou os sucessores da vítima, mas somente até o valor do patrimônio transferido. E agora a gente vai ver o motivo de força maior. Olha só. Para entender o motivo de força maior, que só a força maior rompe o nexo causal, a gente tem que ver aqui as teorias adotadas. Eu tenho duas teorias. Uma teoria para força maior, outra teoria para caso fortuito. Olha, estou falando isso porque, pode confiar, está fazendo prova de questão, está fazendo questão de concurso, pode esquecer os livros, leia no meu material que vai dar certo, porque eu coloco aí a teoria utilizada nas provas, nas bancas. Força maior, alguns dizem que é evento da natureza imprevisível e inevitável, outros tantos, evento humano imprevisível e inevitável. Caso fortuito, é a mesma coisa. Alguns dizem que é evento humano imprevisível e inevitável, e outros ainda dizem que é evento da natureza, mesmo conceito. E outros ainda dizem que força maior e caso fortuito é a mesma coisa. Não vamos usar nenhuma dessas teorias. Evandro, então para que você está dizendo? Porque se você, meu filho, estiver lendo aí em algum livro, você vai falar assim, pô, lembrei do professor Evandro falando na internet, eu acho que aquele cara é maluco, porque ele falou um troço, o livro está falando outro, então eu já aviso que tem livro que, se não tiver direcionado diretamente para concurso, ele pode estar dizendo isso, mas está errado, você vai errar na prova. Então vamos tentar entender aqui, vamos tentar usar outra teoria. Tentar não, conseguir, que eu não tento, eu consigo. Força maior, você vai dizer que é evento externo. Caso fortuito, você vai dizer que é evento interno da administração. Você vai dizer que força maior rompe o nexo causal e o Estado não paga. E você vai dizer que caso fortuito não rompe o nexo causal. Ou seja, o Estado paga. Entra na responsabilidade civil do Estado normalmente. Exemplo, Evandro, vou dar um exemplo para você. Os três polos de novo aqui. Vou dar um exemplo aonde rompe e onde não rompe o nexo causal. Imagine que você é um agente que tenha um terceiro e que tenha um Estado. Imagine que você verifique a sua viatura
teste os freios, teste tudo, está perfeito, você está com cinto, obedecendo tudo que tem que obedecer. A viatura é nova, zerada, saiu da agência, você testou os freios, levou para revisão, a viatura está perfeita. Não se sabe por quê, não se sabe como, não se sabe aonde. Quando você pisa no freio antes do sinaleiro estar vermelho, a viatura não para, ela ultrapassa o sinaleiro vermelho e bate no carro de um particular. Um agente que estava em ação causou um prejuízo a terceiro. E foi um motivo de caso fortuito, ou seja, foi um evento interno. Amiga, interno. Aconteceu no seio da administração, o agente estava agindo. Ele não agiu com dolo, não agiu com culpa, ele não sabe por que aconteceu. Evento imprevisível e inevitável, não interessa. Foi um evento interno? Sim. Você vai classificar como um caso fortuito e vai dizer que não rompe, o Estado paga normalmente. O agente, nesse caso, vem, causa o prejuízo, o terceiro cobra do Estado, o Estado paga, obrigatoriamente o Estado vai entrar com uma ação regressiva. Na ação regressiva, ele vai ver que o agente não agiu com dolo, tampouco agiu com culpa. Então, o agente não vai pagar, mas o Estado ainda continua pagando, a responsabilidade é objetiva, tranquilo, caso fortuito, não rompe o nexo causal. Agora, vamos dar um exemplo de caso de força maior, que é um evento externo à administração e que esse evento a administração não paga. Imagine que você em casa fez concurso e agora um policial rodoviário federal. Pois você é um policial rodoviário federal, você é um agente que está trabalhando dentro de um órgão, um departamento de polícia rodoviária federal. Você está trabalhando dentro de um órgão da administração pública direta, segundo a teoria do professor Eli Lopes Meirelles, você é um agente que está em imputação à pessoa jurídica que você está ligado. Tranquilo. Então nós estamos na teoria do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Você está trabalhando para o cara, olha para o cara e fala aí, meu filho, documento e habilitação. O cara dá o documento do carro, dá a habilitação. O documento do cara está tudo errado, a habilitação está atrasada, você vai lavrar uma multa, vai apreender o veículo e deixar ele no depósito. Opa, é um carro de particular que está na custódia da administração. Amigo, de noite, o que acontece? Vem um meteoro e cai, dentro da Polícia Rodoviária Federal. Ah, Evandro, é difícil acontecer. Estou dando um exemplo hipotético. Vem um meteoro e cai dentro do pátio da Polícia Rodoviária Federal e destrói o carro. Amigo, eu pergunto para você, o Estado paga? Lógico que não. Houve rompimento do nexo causal. Evento de força maior, um evento classificado como evento externo à administração, um evento imprevisível e um evento inevitável. O Estado paga? Não, meu filho, lógico que não. Se o evento for externo, imprevisível e inevitável, igual no exemplo que eu dei, o Estado não paga. Dá um outro exemplo, Agora você passou para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e está trabalhando lá no Rio Grande do Norte, em Natal, ou então lá em Floripa. Amigo, deu um tsunami. Agora é moda falar em tsunami, né? Bacana, deu um tsunami, o tsunami cobriu a delegacia, molhou os carros, tudo, destruiu o carro. Quem paga o prejuízo? Ninguém paga, amigo. Ficou na conta do Papa. Rompeu o nexo causal. Tranquilo? Bacana. Então você já sabe que culpa exclusiva da vítima e motivo de força maior rompem o nexo causal. Toma cuidado, tá? Eu vou trabalhar um outro tópico agora, onde não vai romper o nexo causal, tá? Eu vou falar agora o que também não rompe o nexo causal. É chamado culpa concorrente. O que é a culpa concorrente? Culpa concorrente é quando cada um dos polos paga a cota à parte de responsabilidade. Isso aqui é fácil, tá? Duas coisas que você tem que aprender. Primeira coisa, você vai dizer que a culpa concorrente não rompe o nexo causal. Ou seja, o Estado paga, mas não paga sozinho. Ele paga a quarta parte de responsabilidade dele. Imagine que isso aqui é um cruzamento. Imagine que aqui tem um sinaleiro. O sinaleiro está vermelho para lá e para cá. Imagine que aqui vem uma ambulância do Estado. Imagine que aqui vem um particular. A ambulância fura o sinal vermelho, o particular fura o sinal vermelho. Há um choque, há uma colisão. Opa, o Estado sofreu prejuízo, o terceiro também sofreu prejuízo. Quem paga? Amigo, na avaliação lá, vai ver que, por exemplo, o Estado agiu com 50% de culpa, o particular agiu com 50% de culpa. Eles vão dividir o prejuízo. Ou seja, a culpa é concorrente. O Estado agiu errado, o particular agiu errado. Os dois estão errados. Eles vão dividir o prejuízo. Cada um paga a sua cota à parte de responsabilidade. O importante é que você está em casa é você saber que a culpa concorrente, ela não exclui a responsabilidade do Estado, ela não rompe o nexo causal. Correto? O Estado paga, mas não paga sozinho. Ele paga a quarta parte de responsabilidade. Então, com essa modalidade, fechamos aí a primeira teoria, teoria do risco administrativo.
A gente viu tudo que tinha que falar sobre a teoria do risco, inclusive vimos o que rompe e o que não rompe o nexo causal. Vamos agora trabalhar a teoria da culpa administrativa, que é a exceção. Olha só, para trabalhar a culpa administrativa, eu vou trabalhar em sequência com você a teoria do risco administrativo. Vou fazer a diferença de um para o outro antes de começar a trabalhar, tá, meu povo? Vamos seguir aqui essa própria sequência. Na teoria do risco administrativo, eu falei para você que obrigatoriamente tem que ter um agente tem que estar presente. E esse agente tem que estar em ação. Você já sabe que a ação também pode ser omissão, porque quando ele tinha o dever de agir, não age, é ação. Na teoria da culpa administrativa é bem legal, você sabe por quê? Porque aqui na teoria da culpa administrativa, você na verdade não tem a figura do agente. Na culpa administrativa, você vai falar que a responsabilidade do Estado, ela é subjetiva, depende de comprovação de dolo e culpa do Estado. Enquanto aqui em cima, a responsabilidade do Estado é objetiva. Então a gente já começou a ver as diferenças. No risco administrativo tem que ter um agente, o agente tem que estar em ação e a responsabilidade do Estado é objetiva. Embaixo, que eu vou explicar agora, a culpa administrativa não tem o agente, a responsabilidade do Estado é subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa. Tranquilo? Você gravou na cabeça os exemplos que eu dei na teoria do risco, né? Eu dei uns exemplos tão esquisitos que você nunca mais vai esquecer. Agora eu vou dar um exemplo da teoria da culpa administrativa. Imagine a seguinte situação hipotética. Você passou num concurso público, você está em casa estudando. Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você falou assim, cara, não vou estudar pela web não. Não vou estudar porque na web não vale a pena. Aí você deu de cara com o Alpha Online e falou assim, puta merda, cara, olha aqueles moleques que são tudo louco e os moleques conseguiram me ensinar pela web, cara. Meu Deus do céu, eu passei no concurso. Aí eu vou trazer você para Cascavel, você vai tirar um monte de foto, vai aparecer no site. Aí você vai falar assim, porra, o Evandro me ajudou, cara. Te ajudei nada, você que se ajudou, amigo, eu só faço a minha parte. E você faz a tua, que eu estou igual louco. Tranquilo. Aí olha que legal, olha como é que é uma sequência. Olha só, você está aí você está em casa, estudando. Estudo igual um louco, para de assistir televisão, para de tudo, amigo. Eu tenho certeza que tem cara que está no notebook no banheiro assistindo minha aula. Pra você ter noção de como o troço é importante. Não para um minuto, tranquilo. Aí você vai ser nomeado, lindo demais. 30 dias você vai tomar posse, nossa, que gostoso. Depois você vai entrar em exercício, vai trabalhar. Que lindo, cara. Cara, lindo demais. Olha só, você acaba de entrar na 8.112, ficou em casa estudando feito um louco, fez concurso, foi nomeado, empossado, entrou em exercício e está trabalhando. Qual é a primeira coisa que você faz? Você sabe que depois que você entra em exercício, você tem 30 dias para receber o primeiro pichulé, não é? Você tem que trabalhar 30 dias para receber. Aí o que tu faz? Amigo, se você for homem, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar dentro de uma agência e vai chegar e vai olhar logo um carrão. Qual carro que você sempre sonhou em ter? Porque olha só, pobre, quebrado, numa lama, estudou, nomeado, empossado, entrou em exercício, nem começou a receber, mas já sabe que vai receber bem. Daqui a um pouco, vai lá e mete um carro em 72 vezes sem entrada. Dá para fazer? Dá. Você está ganhando dinheiro, você está ganhando bem, você vai ter estabilidade, então esquenta a cabeça não, mete o pé na jaca, amigo, você merece. Amigo, saiu de lá, comprou 72 vezes sem entrada, não recebeu nada ainda, não tem dinheiro para pagar seguro, uma gasolina você bota para 30 dias, ou então pega aquelas promoções que o cara dá 2 tanques cheios. Então, pelo menos você tem dinheiro para andar com o carro. Amigo, mas não fez seguro. Você acaba de sair com o seu carro da agência, você sente aquele baque assim, ó, vup. Você fala, o que é isso? Eu afundei? Você não afundou não, filho. Você não afundou não. É que você saiu com o seu carro da agência, tinha um buraco, desse tamanho o buraco, 2 metros de buraco. Amigo, quebrou o seu Honda Civic novinho, acabou com a suspensão do teu carro e não tinha seguro. Olha só, seu carro nem placa tinha, você saiu da agência, seu carro caiu no buraco, olha só o prejuízo que você tomou. Aí você vai pensar assim, pô cara, olha só, quem deveria cuidar da pavimentação da rua? Está dentro do município? Amigo, pela Constituição Federal, quem deveria pavimentar a rua e não deixar esse buraco existir era o município. Ou seja, nesse caso, houve um não fazer do Estado. Houve uma omissão do Estado. Se houve um não fazer, houve uma omissão na tua prova, você vai dizer que nós estamos na teoria da culpa administrativa. Você já reparou que aqui não tem agente? Quem foi o agente que fez o buraco? Não tem, amigo. O dono do buraco não vai existir. Aqui, filho feio não tem pai. Nem existe a figura do agente. O que existe é uma omissão do Estado. Evandro, mas qual é o Estado aqui? Nesse caso, o Estado é o município, que tinha um dever de fazer isso aqui. E não fez.
Quem vai pagar o prejuízo? Quem vai pagar o prejuízo nesse caso é o Estado, mas aqui é diferente, tá? O polo é diferente. O polo aqui é você, é o terceiro lesado e o Estado. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, você vai entrar com uma ação contra o Estado, normalmente nas regras do Código Civil. Você vai ter que provar que o Estado agiu com dolo ou o Estado agiu com, no nosso caso, culpa. Ou seja, que o Estado se omitiu nesse caso. Que o Estado deixou de fazer quando deveria fazer de acordo com a Constituição, causou um prejuízo a você e você tem direito a receber o prejuízo. Mas, Evandro, nesse caso muda? Muda. Porque olha aqui. Nesse caso, a teoria da culpa administrativa, o agente não tem e a responsabilidade do Estado é objetiva. Subjetiva, depende da comprovação de dolo ou comprovação de culpa. No nosso caso, que é a omissão do Estado direta, a gente diz que depende da comprovação de quê? De culpa do Estado. Que o Estado não fez, deixou de fazer. Essa teoria é utilizada, Evandro? É utilizada na exceção, não é a regra, nesses casos que eu dei aqui para você. É chamado de responsabilidade subjetiva do Estado. Ou a prova pode trazer outro nome, tá, pessoal? Eu vou anexar aqui. Pode ser chamado também de culpa anônima. Evandro, por que culpa anônima? Culpa anônima porque você não acha o agente. É uma omissão, não fazer do Estado. Tranquilo, pessoal? Vimos aí a teoria da culpa administrativa. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou fazer uma diferenciação agora para você tentar entender a teoria do risco administrativo e a teoria da culpa administrativa. Lembrando que a teoria, todos os dois, eu estou trabalhando a teoria da responsabilidade civil do Estado, patrimonial ou extracontratual, tudo a mesma coisa. Teoria do risco foi a regra. Teoria da culpa eu falei que foi a exceção. Teoria do risco está previsto no artigo 37, parágrafo 6º. Teoria da culpa, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Teoria do risco, você sabe que tem que ter o agente e o agente tem que estar em ação. Lembrando do poder dever, que é a omissão, quando o agente deveria, também é ação. Na culpa administrativa não tem o agente não funciona. E o Estado tem que ser o não fazer do Estado. Ou seja, nesse caso aqui, é a omissão do Estado. Você sabe que aqui, na regra, a responsabilidade do Estado é objetiva. Essa daqui é a responsabilidade do Estado. Objetiva. E a responsabilidade do agente no risco administrativo é subjetiva. Sabendo também que aqui na teoria da culpa administrativa, você só tem o Estado, meu povo. Você não tem o agente. E aqui é chamado responsabilidade subjetiva do Estado. Ou seja, depende da comprovação de dolo e culpa. Estou fazendo a diferenciação de um e para o outro, tá? A regra que é utilizada é o risco, a exceção é a culpa administrativa. Se cair na prova, vocês não vão errar. Sabendo também que o nome aqui recebe o nome de culpa anônima. Bacana. Matamos aí tanto a teoria do risco administrativo quanto a teoria da culpa administrativa. Agora, na teoria do risco integral, eu quero que vocês acompanhem comigo aí na tela um texto do que seja a teoria do risco integral, tá? Que vai servir para você concatenar a ideia. Ela é bem simples, ela é bem curta e depois eu faço uma explicação. A teoria do risco integral representa uma exacerbação da responsabilidade da administração. Segundo essa teoria, basta a existência do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para a administração, mesmo que o dano decorra de culpa exclusiva do particular. Alguns autores consideram essa teoria para o caso de acidente nuclear. Meu povo, o que acontece? Você vai ver que essa teoria do risco integral é um aumento na teoria do risco administrativo. É como se fosse o risco administrativo, só que o Estado paga independente de qualquer coisa. Não tem aquelas causas de rompimento de nexo causal. Culpa exclusiva da vítima ou outro motivo qualquer, ainda assim o Estado paga. Cara, você vai dizer que essa teoria do risco integral é utilizada na exceção da exceção. Você vai dizer que a CESP-UNB considera ela, porque já foi cobrada na prova de advogado
da Caixa Econômica Federal em 2010. Então a gente já sabe que é utilizado. E você vai dizer que ela só é utilizado para casos de acidente nuclear. Evandro, é só isso que eu tenho que saber? Só. Ponto final. Vimos aí as 3 teorias. Vimos a teoria do risco administrativo, vimos a teoria da culpa administrativa, vimos a teoria do risco integral. Todos os 3 são o tópico responsabilidade civil do Estado, que é a mesma coisa que responsabilidade patrimonial ou extracontratual. Vimos que a teoria do risco administrativo é a regra, utilizada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, vale para todas as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, só que de direito privado somente as que forem prestadoras de serviços públicos, não vale exploradora. Vimos aqui também a situação da usuários e não usuários, que são os delegatários de serviços públicos, considerada administração pública em sentido material. Vimos também a culpa administrativa, que é chamada de culpa anônima, que é exceção. Vimos que aqui em cima a teoria do risco administrativo é a responsabilidade objetiva do Estado, enquanto aqui embaixo é a subjetiva. É utilizada? Sim, é utilizada, em exceção. E acabamos de ver a teoria do risco integral, quem paga o prejuízo, no caso do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Tópico importante, tópico fundamental. Você vai acompanhar esse tópico em exercícios, em aulas subsequentes, no momento oportuno, mas é muito importante que você frequente sites onde te dê suporte de fazer provas anteriores da banca examinadora. Fazer prova anterior de banca examinadora é importante demais para você pegar tudo que você aprendeu na aula e concatenar em acertos. Por vezes você vê que eu não sou tão clássico na hora de dar aula para você, eu não sou tão engessado. Eu brinco com você, eu dou exemplos que de certa forma são exemplos toscos, mas são exemplos que gravam na tua cabeça, que grudam na tua cabeça. Como diria o meu professor Alisson Rocha, meu grande amigo professor Alisson, que é professor de penal, ainda posso dizer para você que se não for o melhor, é um dos melhores professores de direito penal do Brasil. Ele diz o seguinte: efeito carrapato. Ele tem a teoria dele do efeito carrapato. Então a minha teoria do efeito carrapato é diferente, é o seguinte: grave um exemplo tosco por aula e que esse exemplo faça você acertar a questão de concurso. Isso é que é importante. Fé, força, fica com Deus, bons estudos, estudar sempre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia. Estude, amigo, estude até você não aguentar mais. Porque o que você não aguenta é trabalhar todo dia. O que você não aguenta é trabalhar num lugar onde você não quer. O que você não aguenta é viver uma vida só comprando o que você pode, não o que você quer. Uma vida inteira comendo o que dá e não o que te dá vontade de comer. Então, meu povo, fé, força, fica com Deus e estudar faz isso com a gente, tá? A gente melhora bastante de vida. Um abraço e até a próxima aula.